Eu estou agora com o presidente do Simers, Marco Rovinski, que fala conosco, representando os médicos. Marco, muito bom dia, obrigado por atender a Acústica FM, tudo bem? Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes da Acústica e a toda a população de Camaquã, de maneira especial aos meus colegas médicos da cidade e da região. Pois é. Estou à disposição. O doutor Marco, é o seguinte, eu perguntei ao presidente da FAMURGS, porque os municípios são um dos maiores parceiros que tem do IP, né? E todos funcionários dependentes têm uma dependência e uma relação muito próxima ao IP. Nesses 3 dias, que foi segunda, terça e quarta, há uma movimentação de médicos e prestadores de serviço para que, demonstrando ao Estado a sua força, diminuir ou cessar o atendimento do IP para que o Estado do Rio Grande do Sul, o governador do Estado, consiga propor alguma alteração, algumas coisas. E ontem eu vi que houve um silêncio do governo do Estado, mas hoje o governador já colocou em pauta de que haverá movimentação. Primeiro eu lhe pergunto o seguinte: como é que foi a adesão de médicos e prestadores de serviço sobre esse movimento que o Simers, Cremergs e também prestadores de serviço fizeram? Bem, eu te agradeço muito o espaço para poder falar para a população em geral. Esse é um movimento que se iniciou envolvendo as 3 entidades que são representativas da categoria médica, então é o Sindicato Médico, como é uma pauta de reivindicação de honorários, é o sindicato que está encabeçando, mas nós temos o apoio da Associação Médica do Rio Grande do Sul e do Conselho Regional de Medicina, né? Até porque uma das coisas que está no Código de Ética Profissional é que é vedado ao médico trabalhar por preço vil. E o que o IP está pagando hoje, em alguns momentos, é aviltante, não é? Então, essa paralisação foi obtida a partir de uma opção da categoria numa assembleia que se iniciou no dia 2 de março, quando houve uma assembleia envolvendo todos os médicos credenciados do Estado, com uma excelente adesão, e de onde saíram propostas, entre as quais nós participarmos, as 3 entidades, da gestão do IP Saúde, participando do Conselho de Administração. Sim. Também câmaras técnicas para ajudar o IP a não desperdiçar, né, em muitos casos, que há desperdício. Nós estamos prontos para ajudar, a gente sempre esteve aberto para isso. E a outra pauta importante foi o reajuste dos honorários dentro de um padrão que é utilizado nacionalmente entre as operadoras de saúde, que é um padrão chamado CBHPM, Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, que dá um valor padronizado para cada código de atendimento. Porque hoje o IP pratica uma tabela própria, com valores absolutamente absurdos, e que os médicos só mantêm o atendimento por uma devoção e por uma relação estreita com seus pacientes. Eu mesmo fui médico credenciado pelo IP Saúde até 2 anos atrás, e eu tenho 47 anos de profissão, então eu tenho pacientes que têm 46 anos, 45 anos, que estão em tratamento comigo, então a gente acaba criando um vínculo e eu prefiro desconhecer quanto o IP paga e quando paga, para poder manter o atendimento. Só que, na verdade, a verdade que fica jogada no dia a dia da gente é que nós temos supermercado, nós temos filho na escola, nós temos que nos aperfeiçoar, temos congresso para ir, isso tudo tem custo, e nós extraímos desse custo do nosso trabalho. Então, a partir daí, nós apresentamos uma proposta, só para completar. Sim. Não tivemos nenhuma resposta até o momento, estamos esperando quarta-feira, amanhã, quando o chefe da Casa Civil ficou de fazer uma reunião, esperamos que se mantenha essa reunião, com as 3 entidades, com intermediação do deputado Tiago Duarte, quando ele deverá apresentar alguma proposta de reformulação. A partir daí, foi tirado esses 3 dias para assinalar ao governo o descontentamento. Teve uma adesão muito boa, não é total, porque nós somos indivíduos, cada um é autônomo para aderir ou não, mas houve uma adesão muito importante, principalmente no interior do estado. Aqui também, em Porto Alegre,
em alguns hospitais que atendem preferencialmente IP, como a Erasto Neves, houve uma redução importante no volume de atendimentos e no volume cirúrgico de pacientes do IP Saúde. Só estão sendo atendidos, e não deixaremos de atender, são os casos de urgência e emergência, que estão, né, evidentemente, que nós não deixaremos de ver os pacientes, mas casos que possam ser transferidos, estão sendo transferidos. O que eu aqui tenho vários médicos, amigos, colegas meus, amigos de longa data, e muitos deles se descredenciaram. O serviço de anestesia também não existe mais no IP. Eu fico preocupado, doutor Marco, como uma instituição durante 12 anos não consegue fazer reajuste dos serviços profissionais, né? E é tão aviltante uma inflação corroendo esses valores, né? E o tanto tempo que se levou para se fazer, quer dizer, para se decidir médicos, porque a gente não quer que médicos se descredenciem. É muito ruim para o agente, para o dependente do IP. E abre brecha daqui a pouco para que quem está no IP vá para outro lugar, vá para outro tipo de plano. Quer dizer, diminui a receita, obviamente, né? Daqui a pouco nos altos salários do governo, né? Que daqui a pouco o plano procura outros planos de saúde, acaba definhando e piorando mais ainda. Quanto menos o IP reagir, maior o problema, né, doutor Marco? Fábio, mas é o que está acontecendo. Os grandes salários já há algum tempo não descontam mais o IP Saúde. Como tem a opção de sair, eles pegam aquele valor, quer dizer, 3,1% sobre quem ganha 30 mil, dá R$ 930, né? Esse com R$ 930, ele faz um bom plano da Unimed ou um outro plano, né? Que é melhor atendido, não é? Mas que realmente causa um problema, porque quem fica com o IP Saúde são os menores salários. Então, a arrecadação reduz muito. Com um agravante, até 2000 e poucos, o desconto, a alíquota que era descontada dos funcionários públicos era de 3,7%. Aí, por uma medida demagógica, ou seja, sei lá por que razão, baixou para 3,1%. Isso aumenta ainda mais a insustentabilidade do sistema. Mas a maneira como o governo e o Estado vão combater e usar para refazer solucionar o problema de insustentabilidade do IP não é uma coisa que cabe a nós resolver. Isso é uma questão da área política. O que nós temos é que colocar um dado de realidade. Nós não podemos mais manter um atendimento a um paciente internado, né? Vou dar um exemplo, 3 anos de Covid, quantos pacientes foram atendidos em UTI, entubados, cheios de problemas, né? Doenças, várias doenças, internações longas, em que o médico ia diariamente ver o paciente e recebia um valor bruto de R$ 25,59, o que dá, descontado o imposto de renda, que é o que o médico recebe, R$ 18,50. Quer dizer, ir até um hospital para ver um paciente infartado, com Covid, com AVC, para receber dos R$ 18,50. Não, e nesses hospitais aí de Porto Alegre, tu gasta 35, 40 pila só de garagem, né? Só de garagem, né? Exatamente. Não dá para brincar. Eu queria lhe perguntar, o doutor Marco, eu queria lhe perguntar o seguinte, não sei se o senhor pode falar nesse sentido, mas eu quero saber sobre os serviços hospitalares. Tem tido reajuste ao longo desses anos? Não, nem os médicos, nem os hospitais. Ah, tá. Os hospitais também... Não, só para saber como é que funciona. Também não. Agora nós já ficamos sabendo hoje, houve um aumento nas medicações de perto de 6%. Mas o IP já anunciou aos hospitais que este aumento não será repassado aos honorários do IP, aos valores do IP do hospital. Ou seja, quanto mais os hospitais atendem pacientes do IP, aumenta mais o buraco. Quer dizer, é mais interessante não atender do que ficar atendendo e tendo prejuízo cada vez maior. Sim, mas, Além disso, tem coisas muito sérias acontecendo. Por exemplo, um paciente oncológico, tá? Tem um problema que tem que fazer uma amputação e colocar uma prótese. Sim. Essas próteses não estão sendo fornecidas pelo IP. Ou quando são teoricamente fornecidas,
o fornecedor não aceita vender pelo preço que o IP quer pagar. Nós sabemos de uma prótese que custa R$15 mil, que o IP quer pagar R$1.500. Então, paga muito menos do que o SUS está pagando. Então, nós temos o quê? Desassistência aos pacientes, nesse caso, oncológicos. Nós temos o caso de um paciente que a gente não gostaria de referir, porque vai identificar o médico, que que inclusive se descredenciou por essa razão e não quer ser identificado, mas esse paciente, desde janeiro, está aguardando por uma prótese desse tipo e vai acabar morrendo. Por quê? Por falta do insumo que o IP não quer entregar. Deixa eu lhe perguntar rapidamente, eu sei que o senhor tem outro compromisso. Tem solução para o IP? A solução passa pela política. Sim, mas na verdade, como resolver? Sem aumento do financiamento ao IP, seja de onde vier, se for por aumento da alíquota, se for por pagamento dos dependentes que hoje não pagam nada, ou se for por uma instituição, sei lá, de uma loteria estadual com renda para o IP, ou por um aumento do aporte do Tesouro. O Tesouro já aporta mais em vários casos, né? Acho que tem solução a partir do momento em que haja a lucidez de entender que saúde tem custo. Tem custo. Tem que haver essa compreensão. Outra coisa importante que eu quero deixar claro, os honorários médicos dentro do orçamento do IP impactam em menos de 5%. Então, o Estado, que não venha dizer que terá que modificar e aumentar a alíquota, etc., por causa do movimento dos médicos. O impacto dos médicos no IP Saúde é de menos de 5%. É transparente isso, doutor Marco? É transparente isso dentro da administração do IP, esses números, hein? Sim, esse dado que eu estou te dando foi me dado por um diretor do IP a partir da transparência. Eles têm um portal de transparência. Eu lhe pergunto porque algumas informações chegam para a gente, diz que há alguns grupos hospitalares que drenam boa parte do recurso do IP e, de alguma forma, que os outros hospitais ficam aquém de receber dinheiro. Não sei, estou perguntando se... Não, o que eu estou falando é sobre honorários médicos. Certo. Outra informação que chega de um sindicato de funcionários do Estado diz o seguinte: se o Estado tivesse reajustado os funcionários também, como deveria ter, a arrecadação do IP teria sido crescida ao longo dos anos. O senhor concorda com isso? Sem dúvida. Eu sou funcionário público aposentado. Eu fui médico legista há muitos anos, fui diretor do ML. O meu salário, inclusive, acabou reduzindo na reforma que foi feita no ano retrasado pelo próprio Leite. Né? Mas, sem dúvida, eu não tenho aumento há muitos anos. Sim. E, certamente, teve um aumento de 6% no funcionalismo público ano passado. Sim. Evidentemente, aumenta 6% sobre 3,1%, que é ridículo, não paga. E a inflação em saúde, Fábio, é muito maior que a inflação normal. O senhor está dizendo aí que só os medicamentos deu 6%, o IP não vai pagar. Eu fico a pensar como é que o médico ou o administrador do hospital assume uma bronca dessas, né? E querendo melhorar os serviços, né? Querendo trazer cliente para dentro do hospital, tendo informações como essa, né? E, Fábio, eu acho que posso dizer assim, como é que a gente ficou tanto tempo, né? Na verdade, nós ficamos sem reajuste todo esse tempo e mantendo o atendimento, inclusive em tempo de pandemia. Nenhum médico fez home office, os médicos estavam lá dentro da UTI atendendo os pacientes com Covid. Por quê? Pelo tipo de relação que nós temos com os pacientes. E é importante que os pacientes entendam, essa luta dos médicos não é contra os usuários. Não, pelo contrário, nós queremos que seja reajustado o valor dos honorários para que a gente possa continuar atendendo os usuários ao vivo. Mas eu fico feliz que o senhor tenha a possibilidade de ter dado essa declaração. Amanhã o presidente do Cremerx fala conosco também e dirigido justamente isso que o senhor falou. Quer dizer, o usuário tem que entender que do outro lado há um problema gigantesco também.
e que tem que ser saneado. E o governo do estado vai ter que achar um jeito de como solucionar isso. E também, né, doutor, eu acho que a injustiça de arrecadação também tem que ser, obviamente, pensada, né? Porque em qualquer plano privado, o titular e os dependentes são partícipes dessa arrecadação. Quer dizer, não há como uma instituição dar certo se tu tem, daqui a pouco, de um lado, apenas um arrecadador e 5, 6 dependentes. Então, realmente acaba complicando, né? Tem que ser muito claro quanto a isso, né? Pois é. Mas isso é o custo político do governo. Nós queremos que sejamos reajustados os nossos honorários. Muito bem. Doutor Marco Rovinski, presidente do Simers, muito obrigado, um abraço e espero que amanhã a reunião com o chefe da Casa Civil seja vitoriosa, viu? Que assim seja. Um abraço, estamos sempre à disposição.